Para ter equilíbrio emocional, regulação emocional, é necessário que a gente tenha um corpo equilibrado, um corpo regulado. Um corpo desequilibrado aumenta a vulnerabilidade à mente emocional, às emoções desagradáveis. Enquanto que tomar conta, cuidar do nosso corpo, aumenta a nossa resiliência emocional, a nossa resiliência psicológica. Acho que você também já experimentou dias em que você está doente, ou que dormiu mal, ou que está com dor, ou com fome. Como fica muito mais difícil de lidar com desafios da vida, que em outros momentos seriam simples, desde até um copo que cai e quebra, até uma mensagem atravessada de um colega de trabalho. Quando a gente está com o corpo equilibrado, é mais fácil de a gente se manter em mente sábia. E é por isso que, dentro do módulo de habilidades de regulação emocional da DBT, nós temos habilidades que servem para diminuir a vulnerabilidade à mente emocional. Aqui não são habilidades para crise, são habilidades para nos deixar com uma fundação, com uma estrutura que diminui as chances de ter crise. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, trabalho com regulação emocional informada por trauma. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando dessas habilidades DBT para diminuir a vulnerabilidade à mente emocional. Na parte 1, a gente falou do ABC, que é aumentar as emoções agradáveis, aumentar o senso de maestria de competência e se antecipar aos desafios. Já no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como cuidar da sua mente cuidando do seu corpo. É a habilidade saber, do inglês please. Esse mnemônico, saber, abrange cuidar da saúde, por exemplo, indo ao médico, tomando remédio, cuidar da alimentação, balancear o sono, fazer exercícios físicos e evitar o uso de substâncias que alteram o humor, como álcool e outras drogas. Primeira vez que eu vi essa habilidade, eu achei tão óbvia e não dei muita bola. Depois, com o tempo e com a prática clínica, eu fui vendo o quanto ela é essencial e não é tão simples assim de aplicar. Especialmente se você tem uma disfunção no controle executivo, por exemplo, você é neurodivergente, se você está com algum transtorno psiquiátrico, às vezes a estrutura da vida fica mais difícil de implementar. Se você teve um histórico de abuso e negligência, é mais difícil de se sentir merecedor de cuidado ou até de saber como se cuidar. E aí eu entendi o quanto era importante ter sim essa habilidade de forma descrita passo a passo. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. O S é de cuidar da saúde, ou seja, ir aos médicos com regularidade, fazer os exames, tomar as medicações. Falando assim, é fácil. Mas muita gente tem dificuldade, seja de lembrar, seja de conseguir marcar, ou até de, como eu falei antes, de se sentir merecedor desse cuidado, ou até se esquece de si e está cuidando tanto dos outros. O problema é que se o corpo estiver doente, vai ser muito mais difícil de você regular suas emoções, de equilibrar elas. Ainda mais, se você não cuidar da sua saúde física, você pode gerar problemas para o futuro. Você vai ter que enfrentar desafios muito difíceis de saúde por não estar cuidando da saúde hoje. Então eu te convido para fazer uma lista de barreiras, obstáculos, para você ir ao médico, para você tomar seus remédios, escrever bem qual é a dificuldade e uma outra lista de possíveis soluções para quem pode pedir ajuda, como você pode lidar com essas barreiras para garantir que sim, você cuide da sua saúde. Obstáculos comuns podem ser uma vergonha, um constrangimento por ter algumas doenças, como doenças sexualmente transmissíveis, uma falta de habilidade de assertividade, de afirmação, pode ter uma falta de dinheiro, ou de um plano de saúde, ou de acesso ao médico, e também pode ter medo de ir ao médico, ou evitar, porque já sofreu traumas relacionados a consultas médicas, ou então ir ao médico faz lembrar de situações traumáticas, e a pessoa evita cuidar da saúde para evitar memórias traumáticas. Se qualquer uma dessas for sua barreira, ou outras barreiras, você pode sim buscar ajuda. Buscar ajuda é um ato de coragem. O A é de alimentação. E aqui, tanto o excesso quanto a falta podem causar desequilíbrios. Além disso, a gente sabe que tem alguns alimentos que podem nos deixar mais emocionais do que outros. Aqui dentro da alimentação, eu acho importante lembrar do comer intuitivo, do comer consciente, do se perceber qual é a sua saciedade ou não. A gente sabe que a gente está numa sociedade gordofóbica, que tem uma cultura de dieta. E a gente também sabe já que as dietas acabam prejudicando, gerando efeito sanfona. Tira você de ter a consciência da sua saciedade, do que seu corpo precisa. Talvez aqui, se for o seu caso, de ter algum outro transtorno alimentar, pensar muito em comida, fazer restrição e depois restrição gera compulsão. Talvez aqui você precise de um cuidado mais direcionado, uma ajuda especializada profissional para te ajudar a lidar, porque eu vejo isso na clínica todos os dias, o quanto a nossa relação com a comida pode
ser extremamente patológica, desafiadora. Mas no geral, aqui a ideia é comer de forma a estar saciado, de forma equilibrada, variada, nutrindo o seu corpo. E a gente sabe também que tem uma questão da rotina e também de acesso a alimentos. Aqui a gente vai precisar ter um planejamento e até um pouco de disciplina para cuidar de nos manter nutridos e hidratados. Beber água é extremamente importante. Quando a gente está desidratado, a gente fica mais suscetível, inclusive, a dissociar. Um comer saudável, ele tem prazer, ele tem equilíbrio, saciedade, diversidade. E a gente pode transformar essa relação com a comida de uma forma a trazer mais prazer na nossa vida. Aqui eu também convido vocês a fazerem uma lista de barreiras e de possíveis forças e até soluções para essas barreiras. O B é de balancear o sono. E aqui eu nem tenho palavras para descrever o quão essencial é a gente cuidar do sono. Eu acho que ele é o número 1, ele deveria estar lá no comecinho. O sono, ele é absolutamente essencial para a gente ter um corpo regulado, uma mente regulada, emoções reguladas. E é muito comum que pessoas com transtorno de estresse pós-traumático tenham pesadelos, insônia, um sono agitado. A gente sabe também que na depressão isso pode acontecer em vários transtornos psiquiátricos. Tem em comum um sono que está desequilibrado. E aqui desequilibrado é tanto dormir demais, isso também nos deixa mais suscetível à mente emocional, quanto dormir de menos. O geral que as pessoas falam é de 7 a 9 horas. O que eu recomendo é, quando você acorda, você se sente restaurado? Esse é o termômetro. Quantas horas de sono você precisa para quando você despertar, você tá realmente disposto, recarregado? Para cuidar do sono, a gente tem uma terapia cognitivo-comportamental específica para sono. É algo muito complexo de se lidar e talvez você precise também de uma ajuda especializada. A gente sabe de alguns protocolos de sono que são essenciais. Posso falar rapidamente alguns. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo específico sobre o protocolo do sono, sobre o protocolo de pesadelo, que é muito comum pesadelo, por exemplo, no transtorno de estresse pós-traumático ou em vidas muito estressantes. Enfim, mas o básico é, experimente ter uma rotina, pelo menos 1 hora antes de ir dormir, já começar a ter a rotina de baixar as luzes, diminuir os estímulos, a cama ser um lugar apenas para dormir, para mais nada, para não confundir o cérebro, ali é o lugar de dormir. Fica bem marcado isso, de preferência num lugar escuro, com uma temperatura agradável. E é importante aqui, se você deitou na cama, deu 20 minutos, tá só lá rolando e não dormiu, sai da cama, vai fazer uma atividade que te acalme, ou que seja tediosa, ou de relaxamento, para depois voltar para a cama. Ficar rolando na cama eternamente piora a sua higiene do sono. Aqui também vale, quando deitar na cama, fazer exercícios de relaxamento, como a respiração diafragmática, relaxamento muscular, ou fazer aquelas imagens agradáveis, positivas, seguras, relaxantes, fazer imagens na mente, imagens mentais, para ir colocando o seu corpo nesse estado de poder relaxar. O ideal é que o cronograma de sono seja consistente, inclusive no final de semana. Mas eu entendo que a vida hoje é corrida, o nosso sono ele está sendo capitalizado, a nossa sociedade dorme muito menos do que antes por uma questão de produtivismo e hoje em dia a gente precisa batalhar para poder dormir, que é uma das coisas mais essenciais para nossa saúde física e mental. O E é para exercício físico, movimentar o corpo, de preferência pelo menos 20 minutinhos por dia, de 5 a 7 dias na semana. Eu encorajo a movimentar o corpo de maneira que seja prazerosa para você. E em todas essas habilidades é sempre comece com o possível, comece pequeno e gradualmente vai aumentando. O que mais interessa aqui é a nossa consistência. E a gente sabe todos os benefícios de atividade física. A ideia é como encaixar na sua rotina e é isso que eu tenho para falar, né? Comece aos poucos, experimente ter prazer disso e boa sorte. Aqui também talvez você precise de ajuda. Algumas pessoas têm dificuldade de entrar em contato com o próprio corpo ou têm vergonha das outras. Pessoas que têm um corpo muito maior, a gente chama de gorda maior, a gente não fala mais obeso. Eu conheço muitas que têm vergonha de se exercitar pelo olhar dos outros. Isso você pode trabalhar também em terapia, porque você merece se cuidar. E o nosso corpo, ele é feito para viver, para se relacionar com o mundo, para se expressar. E às vezes uma atividade física é uma forma de você ter prazer. Eu sei que muita gente não tem prazer, tá tudo bem. Mas pode ser uma oportunidade disso, de você aumentar o seu senso de competência, de você se sentir mais disposto. E com certeza vai ajudar no equilíbrio geral. E a última letra, o R, é de evitar, aí é o R de evitar, uso de substâncias. Aqui é tanto álcool quanto outras drogas, porque a gente sabe que isso desregula tudo, te deixa menos capaz de sentir prazer, de sentir alegria, pode te deixar menos capaz de controlar impulso. A gente sabe que o álcool, ele é depressor, o álcool prejudica sono e não existe quantidade segura de álcool, mesmo que seja só um pouquinho, ainda vai estar prejudicando. E aqui eu sei que é um tema extremamente delicado, seja porque a pessoa pode ter um transtorno de uso de substâncias, ela pode estar assim dependente, pode estar usando as drogas para se regular. Então aqui talvez precise de ajuda especializada para lidar com uma possível dependência. Aqui no uso de substâncias tem uma coisa em comum com a alimentação, de
esse uso que às vezes as pessoas usam para lidar com emoções difíceis ou para evitar as emoções difíceis, faz um comer emocional, ou até quando a pessoa está ansiosa pode parar de comer, fica com uma anorexia. E aqui não é o transtorno de anorexia, é realmente não sentir fome por um estado emocional muito estressado, muito ansioso. E aqui nas drogas também, às vezes a pessoa está usando as drogas para regular. E a gente precisa aprender outras habilidades que não nos prejudiquem para a gente conseguir lidar com essas emoções sem precisar evitá-las e conseguir usar elas até a nosso favor. Por isso que existe treinamento de habilidades, terapia e sempre um passo por vez. Bom, essa foi a habilidade saber, a DBT clássica. Para neurodivergentes, a gente adiciona ainda um S que é do cuidado sensorial. Porque a gente sabe que pessoas neurodivergentes têm uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade sensorial, ou seja, ou são muito sensíveis ou nada sensíveis aos estímulos, que podem ser desde de dentro do corpo, quanto os outros sentidos, olfato, audição, tato. E aqui faz parte desse cuidado do corpo, você cuidar da sua sensibilidade sensorial. E aqui cada um é único. Em treinamento de habilidade específico para neurodivergentes, a gente fala mais profundamente, o módulo inteiro, sobre esse cuidado sensorial que é tão importante nas pessoas neurodivergentes. Talvez você esteja pensando, mas Andressa, minha vida tá um caos. Eu mal consigo tomar banho, escovar os dentes, sair da cama. Você quer que eu cuide de tudo isso? Não, não quero que cuide de tudo isso. Perfeição é inimiga da mudança. Eu quero que a gente comece aos poucos, o passo possível. Isso já é excelente. Então, meu desafio, meu convite, na verdade, é que você escolha uma das letras e escolha uma ação para implementar na sua rotina. Porque essas habilidades de diminuir a vulnerabilidade, elas são de estrutura. Então, elas precisam ser habituais, colocadas no nosso dia a dia. A gente sabe o quanto é difícil mudar hábitos, colocar novas ações. Então, muita compaixão, muita paciência consigo. Se precisar, busque ajuda, como eu já falei. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Se ele fez sentido para você ou você conhece alguém que possa ajudar, dá um curtir, compartilha ele com pessoas que possam se beneficiar dessa informação e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço carinhoso, até mais!